Olá, pessoal da primeira série, espero que todos vocês estejam bem. Nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Na videoaula passada, nós discutimos alguns conceitos sobre modelos atômicos e tabela periódica. Nós vamos estar voltando a alguns desses conceitos e introduzir novos conceitos. Vimos na videoaula passada um pouco do modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford de 1911 diz que o átomo é constituído de um núcleo, onde dentro desse núcleo existem cargas elétricas positivas, chamadas prótons, e em volta desse núcleo há uma eletrosfera, onde existem cargas elétricas negativas, chamadas elétrons. Os elétrons têm massa cerca de 1836 vezes menos massa que os prótons. Então, esse modelo de Rutherford é um modelo planetário, onde os elétrons estão girando em torno do núcleo, como planetas ao redor do Sol. No entanto, Rutherford percebeu que o resultado da soma das massas dos prótons era muito menor que a massa total do átomo. Então, deveria haver uma outra partícula no núcleo com a mesma massa do próton, porém sem carga elétrica. Então, essa partícula foi descoberta posteriormente, em 1932, por James Chadwick e foi chamada de nêutron, como o próprio nome diz. O nêutron é uma partícula neutra, mas com massa próxima do próton. Então, sem carga elétrica e massa equivalente à dos prótons. Então, aqui nós temos um modelo de Rutherford. Então, consideramos um núcleo, que eu vou apontar a seta aqui para vocês, de vermelho, e no desenho também já tem uma seta. Então, aqui temos um núcleo, dentro desse núcleo, os prótons, que são partículas positivas, os nêutrons, que são partículas sem carga, estou fazendo zero aqui, e os elétrons estão em volta desse núcleo na eletrosfera, e são as partículas negativas. Podemos simbolizar os elétrons por E, os prótons por P e os nêutrons por N. Então, aqui nessa tabela podemos ver o quão menor é a massa do elétron em relação à do próton e à do nêutron. E podemos observar que a massa do nêutron é levemente maior que a do próton. Por que os elétrons não caem sobre o núcleo? Então, ao observar o modelo de Rutherford, podemos pensar que esse movimento espiralado do elétron ao redor do núcleo, que é o modelo planetário, podemos observar que o elétron perderia energia e se moveria em uma trajetória espiral até atingir o núcleo. Então, o modelo de Rutherford não conseguia explicar a estabilidade do átomo. Isso seria resolvido com o modelo de Bohr poucos anos seguintes após o modelo de Rutherford, que nós estudaremos um pouquinho mais para frente. Então, esse modelo de Rutherford que nós estamos estudando, e ficaremos nele até o final da primeira série do ensino médio, ele já consegue explicar a eletricidade conduzida por alguns materiais, coisa que o modelo de Dalton, de 1808, um século antes, não conseguia explicar. Voltando um pouquinho à tabela periódica, também discutimos que Moseley, em 1913, descobriu a existência de uma relação entre a frequência dos raios X emitidos por diferentes metais e o número atômico. Então, a tabela periódica, que até então estava organizada em ordem crescente de massa atômica, passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico. O que é esse número atômico? O número atômico é o número de prótons dos átomos que compõem o elemento químico. Então, Moseley percebeu que as propriedades químicas e físicas das substâncias seriam melhor representadas pelos números atômicos ao invés das massas. Então, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com o mesmo número de prótons. Então, os átomos de um mesmo elemento químico, eles podem ter, aliás, eles sempre têm o mesmo número de prótons,
e tem número de massa e número de nêutrons diferentes. Assim, o elemento químico ele pode ser constituído por isótopos. O que são isótopos ou nuclídeos? Isótopos apresentam o mesmo número atômico, número de prótons, mas número de massa e número de nêutrons diferentes. Apenas alguns elementos químicos não têm isótopos, ou seja, apenas alguns elementos químicos possuem todos os átomos com o mesmo número de prótons e de massa e de nêutrons. No entanto, a maioria dos elementos químicos possuem esses isótopos, ou seja, diferença no número de massa e número de nêutrons. Então, aqui temos uma tabela periódica na versão menor. Lembrando que vocês aí têm alguns sites de referência para estar consultando essa tabela periódica, além de tê-la impresso no livro. Então, aqui, por exemplo, temos o símbolo H, que é o símbolo do elemento químico hidrogênio. Então, quando nós pensamos em um elemento químico, estamos pensando em um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, todos esses átomos têm número atômico 1. Então, no caso, o hidrogênio é o primeiro elemento químico da tabela periódica e esse número atômico está aqui em cima. Tem tabelas periódicas que o número atômico pode vir embaixo, então por isso é importante nós consultarmos a legenda da tabela. Mas geralmente esse número vem em cima. O número atômico pode ser simbolizado pela letra Z. Porque a massa atômica de um elemento químico geralmente não é um número exato. Como pudemos ver no slide anterior, a massa do hidrogênio na tabela é dada como 1,008. Por que esse número não é um número exato? Porque a massa atômica é uma média ponderada em termos da abundância de cada isótopo do elemento. Assim, podemos aproximar para um valor inteiro a massa atômica e então passamos a utilizar o termo número de massa. Então, o número de massa se refere ao número de partículas, no caso, a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que é dada nessa fórmula aqui que está em vermelho. Então, o número de massa é A, número de prótons é P e número de nêutrons é N. Então, quando nós estamos nos referindo ao número de partículas do átomo, nós vamos utilizar o termo número de massa, que se refere ao número de partículas. Massa atômica, apesar de às vezes utilizarmos esses dois termos como sinônimos, é diferente. Massa atômica se refere à abundância, à média ponderada da abundância de cada isótopo. Então, aqui novamente, o elemento químico hidrogênio e agora destaco a massa atômica, que é o número que está embaixo. Geralmente as tabelas periódicas trazem a massa embaixo, mas é importante consultar a legenda. E outra dica é observar, se o número estiver com vírgula é porque é a massa. Se não tiver vírgula, geralmente é o número atômico. O número atômico se refere ao número de partículas, no caso de prótons. E como podemos achar o número de nêutrons? Então, na fórmula aqui temos que o número de massa é igual ao número de prótons e o número de nêutrons. Se isolarmos aqui o N, que é o número de nêutrons, vamos ter que o número de massa menos o número de prótons. Então, basta subtrair a massa do número de prótons para achar o número de nêutrons. Então, como já falei anteriormente, em alguns livros ou sites, o número de prótons, ao invés de ser simbolizado por P, que é mais fácil de lembrar, eles apresentam a simbologia Z. Então, se vocês encontrarem Z, Z é o número atômico, mas eu vou preferir utilizar a letra P. Qual é o número de nêutrons do hidrogênio? Então, se eu consulto a tabela periódica, eu vejo que a massa do hidrogênio aproximadamente é 1, número de prótons 1 e número de nêutrons 1 menos 1, 0. Então, no caso, o hidrogênio é o único elemento químico que possui número de nêutrons igual a 0. E se vocês me perguntarem número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons para um átomo neutro, certo? Depois nós vamos estar vendo que existem
átomos carregados positivamente ou negativamente, então esse número vai diferir. Mas por enquanto nós vamos considerar que o número de prótons é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. Então vamos falar um pouquinho mais dessa massa atômica. Então, quando a gente fala em número de massa, que é a letra A, não tem unidade de medida porque eu estou somando o número de partículas. Se eu falar de massa atômica, nós vamos utilizar as unidades de medida. Então, nós sabemos que algumas grandezas, várias grandezas que nós utilizamos no dia a dia, elas têm unidade de medida. Então, por exemplo, quando eu me refiro à massa, nós sabemos que a unidade de medida para a grandeza massa é quilograma, assim como a unidade de medida para a grandeza volume é litros. No caso, para a massa atômica, é U. Então, esse U significa unidade de massa atômica. Então, se eu digo que a massa do hidrogênio é 1, o número de massa é igual a 1, mas a massa atômica é 1U. Então, uma unidade de massa atômica, que corresponde a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. De onde surgiu esse número? Esse número surgiu de que, no caso, se o hidrogênio possui uma unidade de massa atômica, essa massa aqui equivale aproximadamente à massa de um próton ou de um nêutron. Como o hidrogênio só tem um próton, então essa massa aqui é próxima à massa do próton. Em outros termos, podemos dizer que a massa de um átomo corresponde a quantas vezes esse átomo é mais pesado que 1/12 do isótopo 12 do carbono. Como o carbono possui massa 12, então utiliza-se como referência padrão o carbono. Assim, a massa atômica corresponde, portanto, a quantas vezes o átomo em questão é mais pesado que o padrão. No caso que eu acabei de falar, o padrão é 1/12 do isótopo 12 do carbono. Então, quer dizer que o hidrogênio tem 12 vezes massa menor do que o carbono. Nós voltaremos a utilizar bastante esse conceito aqui de 1/12 um pouquinho mais para frente. Então, aqui é só para vocês entenderem de onde surgiu essa unidade de massa atômica. Surgiu da massa do próton. Aqui nós temos uma notação geral que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, quando eu estou falando do carbono 12, a gente observa na tabela periódica que a massa média dos isótopos do carbono é 12 aproximadamente. Se eu for escrever isso, eu vou escrever C, símbolo do carbono, do lado direito, em cima, o 12, que é a massa, número de massa no caso, e embaixo o número atômico, que é 6. Então, conforme está aqui, o Z do lado esquerdo e o A do lado direito em cima. Lembrando que eu posso utilizar esse Z aqui e trocar esse Z por P, que é o número atômico. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre massa molecular. Então, quando a gente fala de massa atômica, é a massa do átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. Então, nós vamos utilizar U, unidade de massa atômica. Então, para calcular a massa de uma molécula, basta multiplicarmos a massa de cada átomo pelo número de átomos e depois somar todas as massas dos diferentes átomos que compõem a molécula. Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula de H2, do gás hidrogênio, e a massa atômica do hidrogênio é 1U. Se eu tenho dois átomos que compõem essa molécula, vou multiplicar a massa do hidrogênio, que é 1, vezes o número de átomos. Então, 1 vezes 2, 2U. Aqui eu tenho a massa da molécula de água. Quero descobrir a massa molecular da água, H2O. Então, eu consulto a tabela periódica, vejo que a massa atômica do oxigênio é 16U e que a massa do hidrogênio é 1U. Então, 1 vezes 2, que é o número de átomos de hidrogênio na molécula, 2.
16, que é a massa do oxigênio, vezes o número de átomos, 16 vezes 1, 16. Então, eu vou somar a massa do hidrogênio com a do oxigênio. 16 mais 2, 18U. Então, 18 unidades de massa atômica é a massa da molécula de água. Então, sempre eu vou multiplicar o número de átomos pela massa e depois somar caso haja mais de um tipo de átomo na molécula. Sugiro aqui para vocês essa prática experimental virtual. Então, vão lá no PET Colorado, cliquem nesse link e procurem pela simulação chamada Isótopos e Massa Atômica. Essa simulação vai ajudar vocês a entender um pouco mais essa questão dos isótopos. E nós vamos estar aprofundando os isótopos um pouquinho mais para frente. Com certeza, presencialmente, nós trabalhamos com algumas práticas bem interessantes, mas já que agora estamos à distância, eu sugiro vocês que trabalhem virtualmente essas práticas. Quaisquer dúvidas, então, entrem em contato comigo pelo Google Classroom ou diretamente pelo WhatsApp. E lembrando que tem um plantão ao vivo pelo Google Meet toda quarta-feira às 14 horas. Aqui algumas referências para complementar os estudos de vocês. E lembrando que esses sites aqui trazem tabelas periódicas, dinâmicas, onde vocês clicam em cada elemento químico e podem observar diversas informações sobre o elemento, inclusive vídeos. Um desses sites aqui traz vídeos bastante interessantes, inclusive até vídeos experimentais sobre os elementos químicos. Um abraço a todos, fiquem bem e ótima semana.